A nossa liturgia hoje coloca para gente o grande desafio, né? Que é pensar o nosso caminho de santidade a partir dessas três leituras, com propostas que se complementam, mas que traz uma mensagem muito específica para a gente sobre esse caminho de santidade conectado à prática da misericórdia. O primeiro é como alcançar a santidade no dia a dia, né? Com os nossos conflitos, diante de pessoas que nos querem mal, que é o caso da primeira leitura, o livro de Samuel, né? Conflito de Davi com Saul. Como alcançar a santidade saindo daquilo que é a perspectiva do homem natural para alcançar o homem espiritual. E como alcançar a santidade ultrapassando os padrões medíocres deste mundo, né, do toma lá da cá ou do olho por olho e dente por dente. É a prática da misericórdia, que é uma exigência cristã, e mais do que uma exigência cristã, eu digo que é um tesouro no Ocidente que a tradição judaico-cristã herdou pra gente. Misericórdia a gente só encontra no judaísmo e no cristianismo. Não existe misericórdia entre os romanos, os gregos, né, as civilizações antigas, né? A única misericórdia que se tinha lá é a pena capital, para que a pessoa não sofra tanto, né? Vamos fazer a pena capital, a misericórdia da pena capital. Não é essa a misericórdia do cristianismo, né? Bem outra é. Isso é muito importante pra gente. Vamos retomar um pouquinho, então, naquilo que a gente pode, a primeira leitura, né? Que existe muitas chaves de leitura, mas eu queria trazer uma para vocês. Não sei se vocês conhecem aquele conflito, né? De Saul com Davi. Saul que é ungido, Davi também, e aí fica uma disputa, quem vai ser o rei de Israel. E aí Samuel, o livro de Samuel vai contar este conflito, falando da perseguição de Saul em relação a Davi. E a leitura de hoje coloca este conflito no seu ápice, que é a oportunidade que Davi tem de eliminar o seu opositor, né? Então Saul sai com o seu exército para caçar Davi, e em algum momento ele cai em sono, e aí Davi está passando lá com o seu amigo Abissai e vê que Saul está dormindo, seu inimigo está dormindo ali na sua frente com uma lança. E aí o amigo vai dizer, vamos aproveitar agora e eliminar este problema da sua vida, né? Mata o rei e você não vai ter mais problema, né? Narrativa interessante, né? Porque hoje também nós queremos matar os nossos inimigos, né? Se a gente não quer matar de verdade, pelo menos moralmente, a gente deseja a morte, né? A gente fala bem feito, que bom que aconteceu isso, né? Então não é uma narrativa que está longe da gente. Não tem que ficar com Saul e Davi, porque nós vivemos isso, né? E aí, de repente, Davi não aceita a proposta. E a pergunta é, por que Davi teve força para vencer o ímpeto do homem natural, que é eliminar os seus opositores, e abraçou naquele momento a atitude do homem espiritual, deixando seu inimigo vivo? E a gente poderia transferir a pergunta para vocês. Qual motivo você tem para não fazer mal ao seu inimigo, aquela pessoa que te quer mal? Na empresa, às vezes dentro da sua casa, né? Às vezes pode ser um opositor político, tanto faz, né? Qual o motivo você teria para não fazer mal ao seu inimigo? Davi encontrou um, que eu acho que é fantástico, mas dificílimo. Davi olha para o amigo e diz, de jeito algum, não vamos fazer isso, sabe por quê? Porque eu não vou estender a mão para o ungido do Senhor. Olha a chave de leitura fantástica. Ver no inimigo imagem e semelhança de Deus é o que nos impede de fazer mal a ele. Pensar que este inimigo que nós temos, né, que essa pessoa que não é tão bondosa conosco, compartilha da mesma humanidade e é filho de Deus tanto quanto eu. É isso que impede a gente de transformar o inimigo numa coisa. Uma coisa que eu posso eliminar, uma coisa que eu posso subjugar, uma coisa que eu posso maltratar. Meus irmãos, isso não é uma chave de leitura simples de compreender e nem fácil de abraçar, não. Ver naquele que não gosta da gente um ungido do Senhor, ou ver naquele que não gosta da gente um irmão em humanidade, é muito difícil. A nossa tentação é demonizar. E o que eu faço com o demônio? Excluo da minha vida. Então, o que fez Davi olhar para Saul e não matá-lo é ver no inimigo imagem e semelhança de Deus. Todos os dias eu tento e todos os dias eu fracasso, acreditam? Todos os dias eu tento e todos os dias eu fracasso. Isso é importante a gente dizer, porque não é uma tarefa fácil. E não se preocupem se vocês fracassarem nisso diariamente, porque é a nossa luta diária.
A nossa luta diária é justamente compreender a humanidade daqueles que não nos querem bem, como era o caso do Saul e Davi, como uma humanidade compartilhada em Deus, né? Não gosta de mim, mas é um irmão meu. E isso é importante. Retomar a fraternidade universal é olhar para o inimigo com dignidade, né? É muito interessante isso, porque nós voltamos, eu sempre falo nisso, porque isso para mim não é falta de repertório, é porque é sério, nós voltamos à barbárie de 2, 3 mil anos antes de Cristo. Hoje está pior do que dente por dente e olho por olho. Antigamente, dente por dente, olho por olho, porque se o inimigo arrancasse um olho, eu tinha direito de ir lá e arrancar um olho, não é isso? Hoje eu piso no pé de um traficante e ele me mata, né? Como aconteceu no Rio, um caso triste deste garoto, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Um acidente, pisou no pé do traficante e levou um tiro, né? Mas não é só neste contexto, em outros contextos também, né? Nós ampliamos a nossa capacidade de fazer o mal de uma forma estrondosa. Então, recuperar o olhar humano sobre os nossos inimigos, isso é muito difícil, mas é urgente. E aí, para ir caminhando para o final da nossa homilia, Paulo vai colocar para a gente essa oposição entre o homem natural, né, resgatando a imagem de Adão, e o homem espiritual na imagem de Cristo, que de alguma forma coloca para a gente um projeto de santidade, né? Esse projeto de santidade tem a ver com a superação da nossa animalidade, com a recuperação da imagem e semelhança de Deus em nós, que foi perdida pelo pecado. E aí nós somos chamados no Evangelho a ultrapassar a mediocridade daqueles que fazem para receber, né? Daqueles que só entregam à medida que recebem. E isso também é muito exigente, né? Porque é confortável se manter nessa zona, né? Daquilo que a gente chama de mediocridade e do mediano, né? Olha, até aqui eu vou, daqui para cá não me peça mais, né? E a fé cristã, ela é exigente nesse sentido, né? E por isso que este evangelho ele nos choca, né? Virar a outra face, entregar a túnica, se pedirem o manto, amar os inimigos, são palavras que soam pra gente, às vezes, de uma forma assim tão estranha, né? Que a gente fala, meu Deus do céu, como que eu tô longe, né, de tudo isso? E é verdade. É um chamado, é um convite, isso é um horizonte, né? O horizonte que está lá e que a gente precisa contemplar e aos poucos, sem medo, né, ir abraçando isso. E eu termino a homilia colocando para vocês uma outra perspectiva que eu acho que é muito importante. Me veio de manhã hoje, eu tinha preparado e de repente essa última intuição apareceu na homilia de manhã, eu queria partilhar com vocês, né? Quando a gente coloca essas homilias, nessa homilia, a capacidade de olhar aquele que é opositor, aquele que não gosta da gente com um olhar de misericórdia, também seria importante que a gente olhasse pra gente como o próprio opositor. Porque nós também ocupamos o lugar de inimigos e de opositores na vida das pessoas, né? Às vezes a gente lança a mão de um certo vitimismo, mas quanto mal nós temos feito à vida das pessoas? Quanto mal você e eu temos feito à vida das pessoas? Nós não somos só Davi que somos perseguidos, nós somos perseguidores também. Com a nossa língua, com a nossa postura, com as nossas postagens. Então não é só olhar, o meu inimigo me persegue. Tá aí o seu lugar de perseguidor, de opositor. E quando você veste essa roupagem pesada de Saul, e às vezes faz da vida do seu irmão um inferno, não é só olhar para aqueles que nos perseguem, é olhar e assumir também que nem sempre nós somos bons e que nós também vestimos a roupagem de Saul, que nem sempre nós somos Davi, às vezes nós somos Saul. Nós perseguimos, nós maltratamos. E aí para você que persegue e maltrata, olha para você ver, né? O que diz o Evangelho? Deus é bom também com os maus. Deus não nos trata segundo o nosso crime. Deus não nos trata segundo o nosso pecado, porque se tratassem, não estaríamos aqui. Eu seria o primeiro a não estar aqui, porque sou pecador. E muito, não é pouco não. Então,
Isso deve consolar o nosso coração. Por quê? Porque nós não somos só vítimas. Nós não somos só vítimas. Nós também somos perseguidores. Nós também, às vezes, fazemos inimigos. E pensar que mesmo na nossa maldade Deus nos acolhe, isso deveria ser motivo de alegria pra gente, né? Quem aqui nunca perseguiu? Quem aqui nunca deu uma alfinetada? Quem aqui nunca invejou ao ponto de atrapalhar, né, às vezes a vida do irmão? Então, reconhecer, né, que essa roupagem de Saul nos serve tanto quanto a de Davi. Ora somos perseguidos e ora somos perseguidores. Quando somos perseguidos, gritamos: ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas quando somos os perseguidores, nem sempre, né, a gente se coloca nessa postura sincera de falar: tô pecando, me ajuda, né? Me ajuda, Senhor, a sair do homem natural para atingir o homem espiritual. Me ajuda a superar, né? A gente pensa, quando a gente fala de pecado da carne, né, o pessoal sempre pensa que é sexualidade, né? O pecado da carne, o pessoal pensa que é sexualidade. Inclusive, alguns me perguntam, e você sabe que eu escandalizo: padre, e o pecado da carne? Adoro uma picanha assada, então sempre que eu posso eu cometo o pecado da carne, sem problema nenhum, né? Como muita carne assada. Pecado da carne não tem a ver com sexualidade só. Pecado da carne é toda a tendência torcida do coração que nos leva a praticar o mal contra o irmão. Esse negócio de reduzir pecado da carne à sexualidade é uma bobagem, uma idiotice que entrou na nossa cultura por alguns pregadores meio bitolados com a questão da sexualidade. Pecado da carne significa quando você se deixa vencer pela concupiscência, que é mais do que a sexualidade. Pecado da carne é quando você fofoca e destrói a vida do seu vizinho com uma mentira. Quando lá na empresa, almejando o cargo do seu amigo, você faz umas tramóias para que ele não chegue. Isso é o pecado da carne. Isso é sair da atitude do homem natural para atingir o homem espiritual, né? É isso que nós queremos, né? Que o Senhor nos ajude. Nós vamos terminar então a nossa homilia. Eu queria que a gente pudesse terminar com um exercício. Se vocês pudessem, vamos ficar em pé? Essas propostas, né, que nós fazemos, quando eu falo: meu irmão, fica em pé, né, para a gente fazer essa oração, obviamente que é uma coisa livre. Faz quem quiser fazer, tá bom? Não é uma obrigação. Mas já que vocês saíram da casa de vocês para virem aqui, então é uma proposta, é um exercício espiritual, tá bom? Muitos de vocês não vão conseguir isso nessa noite. Muitos de vocês vão ignorar, inclusive, esse pedido. Mas os que não puderem ignorar, né, que o façam com sinceridade de coração. Queria que vocês pensassem em uma pessoa, ou duas pessoas, ou um grupo de pessoas que fizeram muito mal para vocês. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ter sido ontem, hoje ou no passado. Pensa numa pessoa que você hoje consideraria uma espécie de Saul, né? Que você, quando vê essa pessoa, seu estômago dá aquela, sabe? Aquela mexida, que você não suporta ficar perto, porque te fez muito mal. Mesmo. E que é difícil para você. E aí, com esse olhar espiritual do homem espiritual que Paulo nos propõe, vamos fazer um esforço de colocar essa pessoa nas mãos de Deus e pedir a Deus a conversão dessa pessoa, né? Que essa pessoa possa ser mais humana. E quem sabe que rezando pela conversão dessa pessoa, a gente não alcança o fruto da misericórdia na nossa vida e da misericórdia na vida dessa pessoa. Então, eu queria que vocês fizessem esse esforço comigo. E ao mesmo tempo que você está pensando nessa pessoa que te fez mal, pense também no mal que você fez a esta ou a outra pessoa. E peça ao Senhor que tenha misericórdia, tanto de você quanto dela. Pense nessa pessoa como um irmão, uma irmã, imagem e semelhança de Deus. Se você não conseguir fazer isso nessa noite, não se preocupe, né? Muitos de nós não conseguiremos, mas é o primeiro passo. Não coisificar os nossos inimigos e vê-los como irmãos e irmãs em humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.